Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a terça-feira aqui acompanhando as informações do Tricolor. São Paulo que ontem apresentou o Zubeldia, ele já comandou o primeiro treino ontem à tarde, já preparando o time para esse jogo importante contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. A mídia falando, repercutindo aí sobre o Zubeldia. Uma vitória também importante no domingo contra o Atlético Goianiense. São Paulo que chega com moral nessa partida aí contra o Barcelona. Créditos, ESPN Brasil e também SBT Esportes, o Arena SBT, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Paulo, começando com o Diego Lugano, que da arquibancada, de perto, de pertinho, viu o São Paulo vencer de forma surpreendente, 3-0. Tudo bem que tem as contingências ali do jogo, mas talvez o melhor momento do... Olha você lá, Luga. Olha lá, tomando um Guaraná zero. Primeiro, que personagem, Luga. Como é que você conseguiu ficar aí no meio da torcida da Dragões da Real sem ser a cada segundo importunado? Como é que te deixaram assistir ao jogo? No, primeiro, um abraço a gente lá de Goiânia, que também me recebeu, e de, como é a cidade que falei para você? Havaiana. No, voy a decir. Vai ser fácil para o Lugano falar. No, voy a leer porque o Alex Díaz está me vendo e eu falei para ele, como o nome da cidade? Que ele... Vai virar meme isso aí. Abadiânia. E sábado fizemos um jogo beneficente com o Alex Díaz, grande abraço, com o Romário. Muito agradável. Jogou no time do Romário ou no adversário? Adversário. Marcou o Romário? Marquei ele. E aí? E ele marcou também. Ele marcou gol, digo. Ele marcou também, marcou gol. Não, é mais fácil ir com a torcida que, por exemplo, no camarote. É mais fácil lá do que no Morumbi. No camarote não consigo assistir o jogo porque aí torcedor ainda é mais invasivo. Na torcida, primeiro que está todo mundo mais concentrado no jogo, e mais tenso. E depois, obviamente, que a turma respeita, fica protegido. Então fica fácil, fica... Eu sempre que posso vou. E este caso não foi diferente. Consigo assistir um jogo onde o São Paulo realmente deu uma resposta contundente à semana conturbada que teve, né? Sim. O Milton Cruz, o auxiliar, voltou ao mesmo sistema que ele implantou no São Paulo 21 anos atrás, exatamente 21 anos atrás. Ele jogou com 3-4-1-2, né? Ou seja, 3 zagueiro, adianta os alas para fazer superioridade numérica no meio campo, e os 3 do ataque, jogadores com características centrais, ou seja, que se mexem no largo da área. O que significa? Que o lateral adversário tem que fechar para ajudar o zagueiro nessa marcação, e fica o corredor para ambos alas, tanto Wellington, que fez um grande jogo, como Vinícius, vir e agredir o espaço atrás. Agredir o espaço atrás com tempo, com visibilidade e com espaço, e cada cruzamento tem 3 caras na área. Ou seja, São Paulo teve, primeiro tempo, por segundo tempo, depois das expulsões, o jogo ficou fácil, mas teve um grande rendimento. E o Luiz Felipe aí, Fábio Luciano? Um grande rendimento antes do resultado. Em tempos de VAR, dentro da área. O que ele esperava, Fábio? As pessoas, eles, acham lances muito menores do que esse. Não dá pra entender, assim, um lance desse. É um 2-0 para o adversário com um jogador a menos. Exatamente. Luciano chato, né? Mas mesmo assim... O Luciano, ele incomoda, mas chato. Fez um grande jogo também. Nada é motivo para isso que foi feito, né? E aí é merecida a expulsão, a penalidade aconteceu. Tanto Wellington como Alan Franco, que vinham sendo criticados, fez um jogo impecável. Mas teve muito a ver, eu acho, com o sistema de Milton, né? Que tanto... Vocês dois lembraram dos velhos tempos, né? Que tanto resultado e tão certo deu São Paulo, Milton né? Cruz Em tempo de inventar tanto, voltar às raízes de verdade, às vezes é bom, né? E o gol de cabeça do Carelli? Difícil fazer um gol daquele jeito, eu né? não faria. Não faria. Porque eu não tentaria fazer o que ele fez. Muito inteligente, um golaço. Ele tirou o zagueiro e tirou o goleiro na cabeçada. Um golaço. São Paulo muito bem. A resposta parecia que os jogadores estavam diferentes. Não sei porquê. Mais leve, mais agressivo, precisando né? do resultado, mais agressivo, né? Então, com uma vontade diferente. Pelo que a gente ouvia, não existia nada exatamente contra o Carpini. Mas, Luga, o jogador sente quando aquele trabalho está com os dias contados e, mesmo que instintivamente,
ele não consegue se doar da mesma maneira? Porque, por exemplo, quem viu o São Paulo jogar contra o Flamengo no Maracanã e viu o São Paulo ontem, um espaço ali de 3, 4 dias, é uma transformação. Lógico que tem todo o aspecto emocional aí. Mas também... O Zubeldia já estava lá assistindo. Mas também tem rebeldia, né? Porque o jogador também sabe quando o treinador cai, é culpa do jogador, né? O jogador sabe, não pode falar publicamente porque... Então, eu gostei de ver o time rebelde, né? Com hombría, com amor próprio. Acho que essa mudança emocional no futebol é muito normal, oscila muito, e os times mais estáveis emocionalmente só conseguem mais resultado a longo prazo, como pode ser um Palmeiras, por exemplo. Mas ontem São Paulo teve agressividade, mas também tem um sistema tático que ajuda, beneficia cada um jogando a sua posição, como ele sabe fazer, ou seja, Luciano flutuando atrás do Caleli, do Silva, não nas beiradas onde ele não rinde, tanto Vinícius como Wellington com espaço para correr, que era o que eles sabem fazer. Os três zagueiros. André Silva bom. André Silva bom, se complementam muito bem. Então, o Milton teve tinha sido a contratação o Milton teve a capacidade e a simpleza de colocar cada jogador em sua posição, Conhecendo um sistema ele. que o time de São Paulo gosta, e com o jogador se sente confortável, a tendência é você, obviamente, rendir melhor, né? Fale-me mais sobre o que você está achando do André Silva, Luiz. Muito bom jogador, me surpreendeu positivamente, não o conhecia, vem fazendo bons jogos. Todos os jogos dele foram bons. Entrou sempre bem, com vontade, disposição, tem uma certa qualidade e eu acho que vai cavar uma vaguinha de titular. Mas você imaginava um André Silva, Caleli e Luciano jogando juntos? Não. Faz 4 dias ninguém falava. Mas a gente não Caleri e conhecia, André né? Silva Então, junto, e né? aí o Milton achou o jeito de colocar os três. E deu muito Deu resultado. certo. Então, Tinha muita gente que até temia que ficasse lento e não foi o que aconteceu. Não, ao contrário, porque você tem 2 aviões nas salas, né? Que você abre o corredor e dá espaço para eles. Não é obrigação jogar com pontinha. O Brasil nessa época não joga com pontinha. Joga com Luiz Fabiano Graffiti, Aloysio Amoroso, Bebeto Romário. Não é obrigação de copiar o Só que para não perder Guardiola e o Ajax. O Luiz Zubeldia, que foi apresentado hoje, já trabalhou à tarde, já deu o primeiro treino, treinador argentino, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana, dirigindo a LDU de Quito. Ele costuma jogar com os pontinhos. O esquema dele, normalmente, é o 4-2-3-1. Você acha que... Nesse sistema, como o São Paulo jogou ontem, não se encaixam os jogadores. Você vai deixar Luciano de meia armador, não é? Vai colocar André Silva na beirada. Ele vai ter o Lucas. Não é? Bom, tudo bem. Rames. Aí já não dá pra jogar André Silva e Caleri. Luciano teria que ser o 10 porque não joga na beirada, né? Então, Aí, de repente, Ferreirinha Ele vai ter e que Eric se- poderiam é, ganhar mais chances. Ele vai ter que se adaptar ao time que ele tem. Os mas depois do jogadores que ele vai querer utilizar rendimento de mais. ontem... Dá para hoje em dia você olhar e falar, o treinador ele gosta de jogar nesse Exatamente. esquema. Então, depois do de O ontem... elenco, ele não tem isso, né? Tem peças melhores para fazer outras funções. E quinta-feira ele já tem um jogo decisivo, que ele não pode perder, não precisa nem ganhar. Você joga com os pontas, já não pode jogar contra zagueiro, porque o ala não tem sentido avançar, né? Então você muda... Foi o que foi saber o ano passado, né? Que tirou o Palmeiras campeão. Acho que depois do jogo de ontem... Ele deve ter gostado do que viu ontem. Então, Também, Estava né? no estádio. Tava Legal no ele ter estádio. chegado em São Paulo de Eu acho manhã que e já ido para Goiânia à tarde. É um né? treinador, é uma aposta, né, Plirra? Ele é bom Mas treinador. quem que não seria uma aposta? É difícil. Só treinadores já consagrados que já Felipão, estão... só o Felipão, né? Seria o Mas mesmo assim, é certeza de... Mourinho... Que seja. Mourinho, Mano, Felipão. Eu acho que no futebol tem que jogar os melhores. E hoje em São Paulo os melhores são Caleli e, bueno, André Silva. E quando volte Lucas. Arma o esquema para que todos se sentam confortáveis jogando na posição que ele melhor sabe fazer. Senão não tem sentido. Senão já no banco se reserva. É um bom trio, hein? André Silva, Lucas e Caleri. Muito tem bom. mais um detalhe, muito né, bom. Fabio? Luiz, Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pelo calendário que se apresenta, ele disse hoje mesmo na coletiva de apresentação, o Zubeldia, vai ter pouquíssimo tempo de treinar. São poucas sessões de treino. Até terminar essa maratona mais rígida, e isso são 5, 6 jogos, ele vai ter pouquíssimas sessões de treino. O primeiro jogo, como eu estava falando, já com caráter decisivo. Não pode perder para o Barcelona e Guayaquil, que ele conhece muito bem. Era adversário no ano passado e lá atrás já foi um clube dirigido pelo Zubeldia.
ele também não é bobo, né? Assim, essa reclamação de pouco tempo, todos os treinadores têm, né? E aí na entrevista ele fala sobre isso, né? Eu sei os problemas de calendário, mas se eu aceitei o desafio, enfim, eu não posso reclamar, tem que trabalhar no tempo que eu tiver e armar o time. Dentro das possibilidades que eu tenho. Dentro das possibilidades. Eu acho que é isso, é muita conversa, é muito entendimento de jogo, vídeo, é característica de jogador, né, meu? Enquanto o treinador não consegue colocar suas ideias, player, você tem que colocar os jogadores onde se sentem mais confortáveis. Esse é o segredo básico. Largar bem é muito importante, né? A primeira impressão é muito importante. O que me chama a atenção, porque eu ia falar assim, que nem todos estavam trabalhando em prol do São Paulo, né? Que nem o Luga fala, me chama a atenção um pouco assim. Porque ninguém pensava no André junto com o Caleri há 3 dias atrás. Por exemplo. E com o Luciano menos ainda. E conjunto com o Luciano. O Alan Franco era preterido, né? Não estava jogando. Ele fez bons jogos no começo da temporada e ninguém entendeu, ele nunca mais entrou. Como o Bombaguilha, nunca mais entrou. Voltou ontem. O que chama atenção é isso, né? Porque aí você, após a mudança do treinador, algumas mudanças são feitas de peça, de posicionamento e o time rende, né? O que me chama mais é assim, se todo mundo estava em prol do São Paulo, por que essa conversa não aconteceu, né? Por que não caiu no senso comum de que seria importante, por exemplo, testar esse sistema, sabe? Porque olhando para a instituição, hoje parece que é obrigação é jogar com pontas. Porque é obrigação. E não tinha o Rames, né? E não tinha o Rames também para atrapalhar o Milton, né? Então. Se o Rames... Eu acho que o Milton não colocaria. Conhecendo o Milton Cruz, não colocaria. Você viu a entrevista no Milton depois do jogo? Mas se o Maguila agradeceu até o açougueiro. Estava bebendo na arquibancada, não vi. Estava tomando uma na arquibancada, não vi. O Milton que me levou para São Paulo. Um beijo, Milton. Com 11 anos de idade. Milton que me colocou no time de São Paulo, o primeiro treinador, jogando de terceiro zagueiro. Esses fãs que deram certo. Se deu errado, a gente não vai falar, não. Segundo ele, para que entre nós três não marcássemos um no outro, né? Para não fazer gol em contra. O Rondon que você trouxe, ninguém vai falar, Milton. Fica tranquilo. Rondon. Venezuelano. Fez um bom jogo contra o São Paulo na Libertadores. Eles jogaram no Tátira, né? Tátira. Mas no São Paulo, hein, Fabolo? Danado. É verdade, o sistema com 3 zagueiros foi o Milton que implantou. Que ficou depois 6, 7 anos no São Paulo, né? Quinta-feira a gente também vai mostrar São Paulo e RDU e São Paulo. Brabo, né, Fabinho? Nunca no Equador, contra os 3. Eu falei RDU, Barcelona de Guayaquil. Barcelona e Guayaquil, que vai ser o aniversário do São Paulo na quinta-feira. RDU e agora Independiente Del Valle. Casca de ferida. Não, sempre muito difícil. Eu acho que ele sabe, como ninguém, nessa dificuldade. O treinador estava lá até ontem, na LDU, e já sabe da E ele na LDU tinha dificuldade de bater o Barcelona. Ele já sabe disso, né? Libertadores já é difícil por si só, jogando em casa, jogando fora. Então, acho que não só ele, como todo o time de São Paulo sabe dessa dificuldade e a importância desse jogo, né? Já perdeu um jogo fora de casa. Não pode ficar deixando ponto. Barcelona aplica, demitiu o treinador uruguaio Diego López segunda-feira passada, não acho que sexta passada, porque ele fez uma declaração que a torcida pediu o time mais ofensivo, e aí ele falou, mas nós somos o Barça da Espanha. Aí, cara, e vai estrear treinador também. Confundindo o Barcelona. Nós somos o Barça da região. Aí os caras não gostaram. Não gostaram muito? Não Ariel Roland vai estrear pelo Barcelona de Guayaquil na quinta-feira contra o São Paulo. Ele que ganhou uma Copa Sul-Americana dirigindo o Independiente. Ganhou do Flamengo. O Guayaquil não é Quito, né? Não tem altitude. O Barcelona está em um bom momento. Acho que o jogo que São Paulo pode pisar forte na Libertadores. Se fosse em Quito, seria mais difícil. O Guayaquil dá para jogar de igual a igual. Já tivemos desgosto de ir lá, né? Quito é complicado. Né? 2004. Colataço. Não, o São Paulo ano passado também na Sul-Americana com o Dorival contra a LDU do Zubeldia. E na Libertadores de 2020, 19, com o Diniz também. Também. Lá em Quito. Tomou 4 lá, sim. mas ganhou o segundo tempo. Sim. Vamos falar do Diniz? 0 ou é o Atlético Goianiense que não pegou ainda? O Atlético perdeu os 3 jogos que fez, né? Não, o Atlético Goianiense tem um time Flamengo, bem montado. Botafogo e São Paulo. O Atlético Goianiense tem um time bem montado, fez um grande jogo contra o Flamengo com 1 a menos. Na verdade, é a sequência de um trabalho que o Carpini vinha fazendo, não há um grande segredo. Na verdade, o que dá para perceber mais ou menos, segundo as informações que eu tive,
Quando eu falei do Felipe Luiz, trouxeram o Carpini, que eu falei de aposta. Eu falei de um doido, Sampaoli, disse que esse cara aí também é meio doidinho, viu? Então, o que acontece? Esse cara aí parece que ele chega para separar os homens... Você tá com influência, é isso? Parece que ele chega para separar os homens dos meninos. Certo. Entendeu? O que, Niki senso Chico aí... Pibe para cá, tá com meninice, tá fora. Você acha? Com ele é assim. É? Esse cara aí... Ele é brabo. A informação que tive lá é que com esse cara é assim, ó. Rames, não vai lá 30 minutinhos da corridinha, não. É lenha. Vamos treinar. Então, com ele é aí. O telão aqui é uma provocação ao apresentador ou ao treinador, né? Ontem não, hoje sim. Porque ontem, no começo do ano, ele acabou não vindo para o São Paulo. Foi convidado, pelo menos para uma conversa. A CNN liberou, não sei se a gente já tem aí, a CNN liberou pra gente o papo do Muricy, quando perguntava ao Muricy, e o Zubeldia? Você fala, meu, Zubeldia? Olha o que ele falou. Os três que foram divulgados aí, Pesolano, tá? Esse entrevistamos. Zubaldia. Esse não entrevistamos, porque marcou, depois não queria conversar. Meteu essa mala? Foi muito rápido, sai. Como é que foi? O Zubeldia meteu São Paulo? Muricy é raiz demais. Muita pose, pode ser que daqui 2 dias, 3 dias, não sei, meu. E a gente, pô, louco no mercado pra trazer um treinador, o cara vai... deu uma esnobada dessa. Você vai desculpar, cara. Ele trabalhou... Aqui é o São Paulo, meu filho. Aqui você tem que... Não, eu vou conversar com você amanhã. Mas pelo menos conversar, não é problema de aceitar ou não. Aqui ninguém... A gente queria saber como o cara era. Pô, não, mas acho que hoje não vai dar, amanhã não vai dar, meu. A gente é louco no mercado. Mas era por Skype, era ao vivo? Como é que é? É Zoom. A gente faz com todo mundo Zoom, né? Pois é. Aí hoje o Zubeldia parece que se explicou, disse que ele não estava muito livre, estava meio confuso. Como dizia o velho comercial, o mundo gira e a lusitana roda, né? As coisas, o próprio Muricy falou, não, segue o jogo. Que aí o próprio Muricy, quando o cara foi... Então, assim... E o Mano querendo fazer rolo no São Paulo. Tudo partiu do Mano. Mas eu imagino que não foi o Muricy que contratou ele agora? Foi. Ele falou 5 minutos com o presidente e deu tudo certo. A gente segue. Se for assim, ninguém trabalharia com ninguém, pô. Então ele não esnobou São Paulo? Ele não esnobou São Paulo? Não, aí é um detalhe que a gente não tem toda a conversa. Ele pode ter... que você ouviu. Tá enrolado, tá, enfim. Mas depois segue o jogo, gente. Quantas vezes falou, não vou trabalhar? O Guerreiro não falou que você no Brasil é só jogar no Corinthians? Só jogou mesmo, porque no Flamengo ele vacilou. Não, mas no Inter... E no Internacional? Também. No Inter jogou sim. Imagina. Mas vem cá. Tem você se sentiria esnobado se você estava lá junto com o Muricy? Você se sentiria esnobado se o Zubeldia... Mano, ele não quis falar, é amanhã. Então, pelo que o Muricy falou, naquele momento houve sim, por parte do Zubeldia, um docinho para falar com o São Paulo, porque ele não queria ser entrevistado. Inclusive, ele declarou na Argentina, num programa lá, falando, o cara que vem atrás de mim, ele tem que conhecer meu trabalho, não precisa de entrevista para me contratar. Falou isso. Ele chegou a declarar num programa da Argentina. Sim. E nesse ponto, Kleber, ele não deixa de ter razão também. Eu entendo o lado do São Paulo em querer saber a respeito do treinador, como é que o cara joga e se comporta, mas se você está indo atrás de alguém, por exemplo, o SBT, quando foi atrás do Kleber Machado, ele já te conhecia. Ele não te chamou para fazer uma entrevista de emprego. Ele te faz uma proposta. E o Zubeldia, por mais que ele seja um treinador novo, ele não é um treinador ainda com muito lastro, mas é um cara que já mostrou personalidade, é um cara que mostrou também qualidade, e eu acho que com esse time de São Paulo ele vai conseguir se arrumar sim. E outra, Clebão... Porque ele parou de jogar com 23 anos, problema lesão, dele, né? Mas ele trabalha como treinador principal ele tem 20 desde anos. 2008. Mas ele ganhou o quê? O que ele ganhou? Ele ganhou a Sul-Americana, né? E o equatoriano. Ele foi campeão. Ele desdenhou de São Paulo, não deu prioridade de São Paulo. Esse é o meu pensamento. Meu pensamento. Você olha o clube. Então, mas você guardaria uma bronquinha e não iria atrás agora? Não, eu ia chamar ele e falar, você nunca tomou um fora e depois tentou de novo? Já. Então. Não, mas só que aí você vai orgulhoso. Então, você desconta. Vale a pena. Mas aí quando o cara é orgulhoso, ele chega e fala assim, não vou não. Agora, ele não deve ter mercado e vai pro São Paulo. Pois é. Pô, mas é o maior clube da carreira dele agora, São Paulo. Sim, por isso que eu tô falando. Na Espanha ele foi muito mal, mas ele vinha fazendo um grande trabalho também. Então, assim, no placar aqui, o Mauro acha que tudo bem. Segue o jogo. O Marcelinho acha que tudo bem desde que... Desdenhou. Menos. Você? Acho que tudo bem, cara. É? Tudo bem. Fala-se assim. Tudo ótimo. É mesmo? Tá ótimo esse Ótimo, talvez um pouco demais. Tá ótimo, já chegou e só a presença já foi 3 na longa. Que isso, Cícero? Foi ele que ganhou o jogo. Não, ele não. O astral do A energia.
Né? A presença ali, o jogador falou, tem um argentino doido lá em cima. Então me deixa eu falar um negócio pra vocês. Então vocês estão me dizendo que a energia não era boa com o Carpini. Não, aquele Carpini que tava aquele Carpini que todo mundo tava dizendo assim, estamos fechados com ele. Estamos fechados com ele. Entenda bem, Carpini, futebol dinâmico, pra mim, fantástico. De um dia pro outro. A questão é o seguinte, ele não conseguia mais extrair... Não, eu gosto do trabalho do Carpini. A questão é que no Brasil, nós temos essa cultura. Então, parte de nós, parte de clube, tudo. Quando a gente vê que não tem resultado, é uma cultura do Brasil. Entendeu? Se fosse diferente... Quando tem um resultado, já é o novo Tele Santana. A questão é o seguinte... nós jogamos bola. O Carpini não conseguia mais extrair algo dos atletas que acontece. Não conseguiu mais extrair? Ele não conseguiu extrair nada desde o começo. Nós jogamos bola. Campeão. Nós jogamos bola, certo? Nós jogamos bola. Vai. Aí tá ali no grupo, o cara chega pra treinar 30 minutinhos e ninguém fala nada, que é o James Rodrigues. O grupo já tá pé da vida. Aí o time ornou sem o James Rodrigues. Aí o presidente falou, Carpini, seguinte, coloca o cara pra jogar. O cara foi jogar. O grupo já descontente. Aí sai o treinador. O Carpini é gente boa, conheço ele, gente boa. Só que ele ficou ali sem autonomia e sem moral no grupo. Ele saiu... 3-0. A velocidade que a gente bota. Mas é a questão da... conseguir extrair do atleta. Tá bom, entendeu? Gente. Então era o seguinte. Vamos parar de cobrar treinador, né? Por quê? Só cobrar o treinador? Não, tem que cobrar o jogador. Pelo amor de Deus. Por causa de tudo isso, a gente... Eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Ninguém... Eu imagino que ninguém faça muito conscientemente. Mas rola um clima, rola um ambiente, rola um... Sabe, assim... Não faz consciente no quê? De correr menos. Faz. Então. Faz. Isso daí tem no meio do futebol. Ok. Mas freio de mão. Então, mas vem cá. Então, assim, qual é a hora que eu tô maluco? É quando você puxa o freio de mão ou quando você fala que você tá com o treinador? Uma hora eu tô maluco. Não, tem treinador. Ou eu tô maluco. Ou eu tô maluco quando eu tô com o treinador. Ou eu tô maluco quando eu puxo o freio de mão. Se o treinador falar a linguagem do grupo, o cara vai correr por ele. Se não falar, o cara tiver a oportunidade de trairar, vai trairar. Exatamente. Não, isso eu entendi. Entendeu? Não tem. O futebol é gente, assim. Às vezes, quando vocês falam assim, nós jogamos futebol, claro que vocês jogaram futebol. E a maioria de nós aqui já convive com o mundo do futebol há algum tempo. E já viu, já ouviu, já conversou, sabe que tem. Do mesmo jeito que vai ter em qualquer outro ramo de atividade. Minha pergunta é outra. Qual é a parte que eu não entendi? É a parte, estamos com o treinador, ou é a parte, o time não correu pelo treinador? Não, o grupo estava com o treinador, mas existia toda essa questão aí de ambiente. O grupo não se sentia bem amparado, digamos assim, pelo torcedor, porque o São Paulo entrava dentro de campo, o torcedor já vaiava, estava preocupado em vaiar o Carpini. Mas eu não acho que o Então grupo é algo sabotou. que trazia uma negatividade. Ele sabotou o Carpini. Não. O que aconteceu foi o seguinte, Kleber, ele herdou um trabalho pronto do Dorival, aí ele consegue ganhar o título do Palmeiras e quebra o tabu na arena. Sim. Só que aí ele começou a se empolgar, e ao invés de manter um trabalho que vinha dando certo do Dorival, é a maldita mania que o treinador tem de querer chegar num lugar e querer dar aquela carimbadinha. Ele começou a mexer lesionada também. Ele começou a mexer demais no time de São Paulo e não deu liga. E aí ele não teve lastro justamente para conseguir reverter a besteira que ele tinha feito. Eu vou discordar de você, por quê? Não adianta falar que o Carpini desmontou São Paulo, porque o Carpini saiu, tem 12 jogadores machucados. Então ele foi obrigado a mudar. No Campeonato Paulista, ele se classificou na última queria partida, colocar o jogador. Mas ele perdeu muita gente. Ele perdeu 12 atletas. Ele perdeu Não, é que eu acho que ele não destruiu o trabalho, mano. Mas ele cansou de mexer errado no time de São Paulo. Ok, mas ele perdeu muita estrutura que tava dando certo, o Carpini, ele chegou, ele pegou uma base, ele deu sequência. O São Paulo tava legal. E o que acontece? Começou a perder peças, ele foi vendo, porque ele não tava ele não conhece todos os atletas. São Paulo se classificou pro mata-mata do Campeonato Paulista na última partida. Tudo bem. Na última partida, com gol de pênalti. Com os desfalques que teve. Ele teve que montar um time. Agora que o Kleber fala, eu queria aproveitar aqui, porque tá um dos caras que eu mais gosto. Mas acho assim, Mauro, acho que o grupo não traiu o Carpini. Não, de forma nenhuma. Não, também não. Acho que o grupo não conseguiu render, acho que teve tudo isso que vocês falaram. E acho é um acho só, sem nenhuma convicção, que na hora também de falar assim, vai ser assim, o Carpini sentiu
a diferença de tamanho. Como o Zubeldia pode sentir. Como eventualmente o Zubeldia pode sentir. Por exemplo, esse aqui é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Nós vamos querer saber no próximo bloco dele se isso é verdade. Tá. Fazer um monte de comparação com ele. Foi dirigido por um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, que deram muitas voltas olímpicas, deram muita porrada entre eles, que é o Vanderlei Luxemburgo. Sim. Vocês tretaram, inclusive, ao vivo, eu tive que separar algumas tretas. Vocês foram campeões juntos, às vezes não se detestando dentro e fora de campo. E aí? Mas a dicção dele, a oratória dele era diferente. Por mais que você discordasse de alguma coisa, ele fazia peça de reposição, ele ornava o grupo. Ele dentro do vestiário das 4 linhas, ele era sensacional. Então não tem como eu chegar aqui e falar contra o cara, de maneira nenhuma. Claro, e naquela época ele era incontestavelmente o melhor técnico do Brasil. E quando me perguntam quem foi seu maior treinador, o Vanderlei Luxemburgo e o saudoso Tele Santana, os dois, porque é algo extraordinário que eu vi de perto. Então, porque assim, não tem muito como... Assim, eu acho até que a comparação, né, de elencos que não se dão bem e ganham campeonato, isso é histórico. Aquele Corinthians é um dos elencos mais quebrados da história. O Alex fala que o elenco do Palmeiras também não era de... Não, o do Alex era uma maravilha perto do time de 93, 94. Eu vou discordar só um pouquinho. Um reino dividido não subsiste, hein? Não sei, Marcelinho. Mas o futebol o reino tão bom. Então, mas assim, um reino dividido... O reino dividido... Não subsiste. O reino não subsiste. Um time de futebol de vez em quando ganha jogo. Da volta olímpica mesmo, rachado. Da volta olímpica. Tratamento diferente, mas assim, recepção diferente. Não, mas é 15 anos de carreira. O Zubeldia... Tudo bem que ele tem mais lastro, tudo bem que ele é mais experiente, já chegou à final do Sul-Americana, etc. Mas e aí? Vou fazer o que... Mas busca uma grife quando vão lá. O Carpini era o quê? Qual é a prova usada? Estagiário. Era o estagiário. Aposta. Tá bom. O Zubeldia é uma aposta. Com mais chance de dar certo. Pelo lastro... Você acha o Zubeldia uma aposta? Eu acho. Pelo lastro... Porque é um treinador que tem título importante só na última temporada, porque a LDU é muito grande, mas porque aqui ele vai ter uma situação de muito mais pressão do que na LDU. Ele não conhece o ambiente. Né? Ele não conhece. Porque ele precisa se adaptar rapidamente. É o melhor não tem time o estadual. que o Zubeldia vai treinar na vida dele. Só que também vão ser os melhores adversários que ele vai ter que enfrentar na vida dele. Tô falando tô falando melhor institucionalmente. Tô falando elenco mesmo. Lógico, quando ele era técnico do Lanús, na Argentina ele tinha times mais fortes que o Lanús. Então ele tinha uma situação de bastante dificuldade também. Mas no São Paulo, por exemplo, aqui ele tem que lidar com o clube, onde a torcida tem uma expectativa enorme, que ela espera pelo menos um título nesse ano. Porque a expectativa do torcedor do São Paulo é essa, e pressão tem a ver com expectativa muito mais do que com realidade. Né? Num time que, como ele mesmo disse, joga Libertadores, é um gigante da América, ele fala Libertadores é uma obsessão, é pelo clube, é para ele. Só que na Libertadores há times melhores que o São Paulo. E qualquer coisa diferente disso, a não ser que seja um jogo muito atípico, alguma coisa, vai gerar uma frustração. Ou seja, ele rapidamente vai ser colocado no nível de pressão que qualquer técnico brasileiro seria. Mas vai ter ingerência em cima dele? Aí não. Até porque eu acho que não teria em cima de nenhum, porque o nível de ingerência que houve no trabalho do Carpini, e eu vou repetir aqui antes que peguem, não, que faça o recorte e tal. O trabalho do Carpini não foi bom. O Carpini foi mal quando tinha os titulares, né? O Carpini colocou o Lucas do lado esquerdo, né? Em vez de deixar o Lucas por dentro. O Carpini foi perdendo jogadores importantes, ele não soube lidar com isso. Eu cansei de falar aqui diversas vezes. Se é para atuar com 3 zagueiros, é Luciano atrás de André e Caleri. Não é Rames, né? Mas também teve pressão para escalar o Rames. Então, tem diversos equívocos do Carpini. O trabalho do Carpini não foi bom. Mas a ingerência no trabalho do Carpini faz muito tempo que eu não via. Publicamente, assim, faz muito tempo que eu não vi alguma coisa parecida. Então, isso não aconteceria novamente com nenhum técnico a pública. Internamente, eu acho que não haverá. Zubeldia não aceitará. Mas, mesmo se houvesse, se fosse um outro técnico, ela não seria pública, porque isso foi um erro enorme de quem fez isso no São Paulo. Birner, você citou no começo do programa o peso, né, da questão econômica, de como isso pode pautar decisões. E a suposta tolerância maior com técnicos estrangeiros, e aí muito por parte de diretoria, de segurar, de dar uma chance a mais, de esticar a corda e ver até onde vai, também é econômica. Não é basicamente uma coisa cultural ou porque há realmente ali uma idolatria à figura do estrangeiro. Porque geralmente quando um clube brasileiro consegue contratar esses caras, o caso do Zubeldia, num primeiro momento, ele fechou as portas porque tinha ali questões pessoais, de mudança.
não é tão fácil contratar um técnico estrangeiro como um brasileiro que você oferece um contrato até o fim do ano e o cara topa porque há uma restrição de mercado da figura. Depende de qual técnico. Não, raramente um clube vai fazer como o Corinthians. O Milito tem um nível de exigência X que o Zubeldia não tem. Um português vem para cá de um jeito diferente do que vem, por exemplo, um técnico argentino, até porque aí tem a questão financeira, né? Que trabalhava num país da América do Sul onde não se paga o que se paga aqui e onde não se tem a projeção, um campeonato do tamanho que tem aqui e onde não se tem hoje em dia jogadores do nível que tem aqui. Claro, mas nesse caso... Depende do técnico. Para a maioria dos técnicos estrangeiros vir para o Brasil, ele precisa se cercar num bom contrato para que eles entendem. Olha, lá... Qualquer pessoa que vai mudar de país para trabalhar. Não, e entendem que os técnicos... Tendo condição de trabalho boa no seu país. O Abel Ferreira confidenciou. Quando ele veio para o Palmeiras, ele falou, vou ficar lá 3, 4 meses no máximo e daqui a pouco estou voltando. Então, os técnicos precisam se cercar com boa multa, com um contrato mais longo e, naturalmente, o dirigente vai pensar um pouco mais antes de demitir. Mas dizer que essa... Que cabeçada do Caleri, hein? Essa cabeçada... Eu achei isso, desculpa, dos gols mais bonitos do fim de semana. Eu concordo com você, mas eu não ouvi por aí nada parecido com esse seu comentário. Mas tem que responder pelo que eu falo, pô. O povo aí, o que o povo tá falando. Mas fala bem, e o cruzamento do André Silva foi qualquer coisa também. Agacha, olha... Mas esse é o ponto. Mas pro Rames melhora, tô brincando. O Zubeldia, a diretoria do São Paulo, naturalmente pode dar 3, 4 jogos a mais que ele numa situação parecida com a do Carpini. Mas justamente por isso, por entender, tirou o cara do país dele, mais um país diferente em que ele vem trabalhar, vem com comissão técnica, tem multa, uma multa maior que a do Carpini. Então, tudo isso pesa. E, para mim, mais a questão econômica do que necessariamente uma construção de que só o técnico estrangeiro tem tolerância no futebol brasileiro. E não tem. Então, eu entendo ali o ponto do Diniz, até de questionar a cultura extrativista no futebol, do futebol brasileiro historicamente ser um exportador de mão de obra, mas nesse caso dos técnicos é um problema mais profundo e muito também pautado pela questão E eu acredito que no futuro, exatamente porque os estrangeiros vieram, porque o jogo coletivamente fica melhor, porque os treinadores brasileiros vão melhorar, a gente vai ter muitos treinadores jovens de nível muito alto trabalhando aqui. Sim. Muito alto, né? Talvez não tenham trabalhos autorais como o do Diniz, porque o Diniz é positivamente um maluco, né? Chacoalhou o futebol brasileiro, incomodou muita gente, seja acertando, seja errando, a maneira como ele vê o jogo, como ele pensa o futebol, como ele pensa a atividade do futebol, as relações e tudo mais, errando ou acertando, ele chacoalhou o futebol brasileiro de maneira muito positiva, mas eu acho que os treinadores brasileiros no futuro serão tão bons ou até melhores que os argentinos, vão ser tão bons quanto os treinadores de fora, só que isso é um processo longo, que demora. E esse processo tem a ver com a chegada de bons treinadores estrangeiros para cá. Mas até antes do Diniz, Birner, a gente já via um movimento de que os técnicos brasileiros precisavam de um chacoalhão. O Tite, por exemplo, porque ele tira um ano sabático depois de um período vencedor no Corinthians e vai se preparar... Mas ele é diferente da média. Não, diferente, mas é uma prova de que não só técnicos jovens da nova geração ou que estão sendo formados agora vão se beneficiar desse movimento. Técnico, e o Tite é um técnico da velha guarda, um técnico com muita estrada, podem também ir nessa esteira de reinvenção de ideias, de reciclagem. E isso não é dizer que os técnicos brasileiros são ultrapassados, mas de que há uma necessidade constante de aprimoramento. Acho que é uma cultura, por muitos anos o futebol brasileiro foi resistente. Acho que é uma cultura. Lá fora, com a implementação de escolas de treinadores muito antes do futebol brasileiro, ou você estuda ou o mercado vai te empurrando. Ele vai te empurrando para uma fila ali. Aqui, durante muito tempo, a gente viveu aquele movimento de troca de treinadores. Chama o fulano, porque conhece, sabe, o cara é mais experiente, entende da bola, conhece a bola. A gente foi chamando. Quando houve um movimento, que agora é um movimento dos estrangeiros, a gente teve um movimento ali que era Jair Ventura, Zé Ricardo, os novos, os meninos. Sim. Quando houve um movimento, e quando teve também o surgimento do Diniz, a primeira reação do mundo da bola
foi tentar tirar essa molecada, foi tentar tirar essa galera. O Diniz foi tratado com piada até o dia 4 de novembro, cara. É isso. Até o dia 4 de novembro, quando ele é campeão da Libertadores, ele é tratado com piada. Ele era técnico da seleção brasileira e tratado com piada. Fazia um baita trabalho no Fluminense. O futebol brasileiro também afastou muito essa coisa do estudo. O Renato fez piada também, que ele tinha que fazer piada que em dezembro ele não ia estudar. A CBF Academy é um antro de acomodação política. Então, isso também foi afastando. Agora, a gente vai tentar corrigir uma rota, acho que estou com o Birne, só para encerrar, com a chegada dessa rapaziada de fora, que olha para o estudo. Eu diria que o Renato, da maneira dele, é resistência... Tá aí, galera, a mídia esportiva falando sobre o São Paulo, da vitória contra o Atlético Goianiense, da chegada do Zubeldia, que ontem à tarde, né, já comandou seu primeiro treino. Ele que chegou aí com tudo no tricolor, né? E a expectativa é que ele faça, né, um bom trabalho. Concordo que é uma aposta, mas tem muito mais chance de dar certo do que o Carpini. O Zubeldia é um cara muito mais experiente, que recentemente ganhou o título importante da Sul-Americana contra o Fortaleza. E agora é desejar boa sorte para ele, né, no São Paulo, que ele consiga fazer um belo trabalho. Vai precisar de um pouco de tempo para adaptação, mas a pressão é muito grande, né, aqui no futebol brasileiro, no São Paulo também. Ele está ciente dessa pressão, está chegando, né, num clube gigante, nunca treinou um clube do tamanho do São Paulo, né? São Paulo é gigante e ele está ciente dessa pressão, mas é torcer para que dê tudo certo. Essa questão do Rames Rodrigues ali, é bom também que o Muricy não fique pressionando ele, né, para escalar o Rames Rodrigues, colocar o Rames de titular. O torcedor também tem que entender. Se o treinador não escalar, é porque ele está acompanhando ali o dia a dia do jogador e sabe, né, se ele está pronto ou se ele não está pronto para jogar. Eu acredito que o ataque do São Paulo vai ser, quando o Lucas puder jogar, né, vai ser Caleri, Lucas e o André Silva. Tem tudo para ser, né, o ataque titular do São Paulo. O André Silva jogou demais contra o Atlético Goianiense. O Ferreirinha pode ficar ali, né, para uma opção no segundo tempo. Entrou bem demais também. É um jogador que tem muita habilidade, né, vai para cima, não se esconde do jogo. Mas agora o torcedor, né, fica na expectativa para esse trabalho do Zubeldia, né? Chegou recentemente, já comandou o treino, foi apresentado ontem. Está muito empolgado nessa sua chegada e ele mesmo falou, né, sabe aonde está chegando, conhece muito bem o plantel. Então é torcer para que ele faça um excelente trabalho. São Paulo que na quinta-feira, né, tem um jogo difícil contra o Barcelona, jogo fora de casa. Equipe que o Zubeldia conhece muito bem, enfrentou o Barcelona, já treinou o Barcelona também de Guayaquil, mas já enfrentou quando jogava quando treinava, né, a LDU. Tinha até dificuldades, né, de vencer o Barcelona, mas ele conhece muito bem essa equipe e agora é estudar o adversário e preparar o time para esse jogo muito importante pela Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.